continua falando sobre saúde, mas agora a gente vai falar sobre um problema que tem sido cada vez mais alastrado, que tem sido cada vez mais divulgado também. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a osteoporose e o que a gente pode fazer para evitar esse problema. Para conversar sobre esse assunto, a gente tem aqui a doutora Luciana Machado, ela é nutricionista. Obrigada pela participação aqui com a gente, Eu viu? que agradeço a oportunidade. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que é a osteoporose. Dá para definir, tem um sintoma específico? Na verdade a osteoporose ela começa com um processo, né? Ela não lentamente, né? Silencioso. Há uma perda óssea já com a idade, então a partir dos 30 anos já começa a perder a massa óssea, né? Isso é natural, então é muito importante você fazer a prevenção e evitar que essa perda seja grande, né? E a osteoporose, ela é uma deficiência na perda de minerais, na verdade é a perda de minerais dentro do osso. O osso fica poroso, né? E fica a densidade diminui e fica mais fácil a ter fraturas. O osso fica mais fraquinho. Mais fraquinho. Agora, existe um consenso, né? Muitas vezes a gente ouve dizer, a osteoporose é uma doença que dá nas pessoas mais velhas. Tem realmente uma classe que é mais atingida ou a gente pode dizer que isso tem mudado? Sim, as pessoas mais velhas realmente são mais atingidas, mas tem mudado, né? Você pega pessoas com 40 anos, 30 e poucos anos com osteopenia já, que já é um processo. Mais homens ou mais mulheres? Mais mulheres. Por causa da questão hormonal? Questão hormonal. Tá. A osteoporose pode ser o resultado de uma alimentação desregrada? Porque você disse assim, olha, muitas pessoas, a maioria das pessoas vão ter, é natural, por exemplo. Mas é aquela pessoa que se cuida, que se alimenta direitinho, ela também pode desenvolver a osteoporose? Olha, já é mais difícil, mas o que acontece? Com a alimentação adequada, você previne a osteoporose, mas também tem a questão da atividade física, né? A atividade física também ajuda a aumentar a massa óssea, né? O que acontece? Hoje em dia, nós precisamos, para você ter o cálcio seja absorvido dentro do osso, a gente não precisa só do cálcio, somente do cálcio. Né? As pessoas falam, preciso ter cálcio, preciso ter uma alimentação rica em cálcio. Mas você esquece que tem vários nutrientes, vários minerais, várias vitaminas que fazem parte desse processo de pegar e levar o cálcio para dentro do osso. Né? E existe também minerais que fazem, e outros processos que fazem o cálcio segurar dentro do osso. Então não adianta eu ingerir muito cálcio se esse cálcio não for fixado nos ossos. Não for fixado nos ossos. Porque o que acontece, se ele não for fixado nos ossos, ele vai ser fixado nos tecidos moles. Então, os tecidos moles pode ser nas artérias, causando problemas, né? De arteriosclerais, enrijecimento, pode ser no ouvido, causando zumbido no ouvido, né? Então, ele vai se calcificar em outros lugares. Então, pode a suplementação ser pedra no rim também pode oxalato de cálcio. Então, o excesso de cálcio, principalmente a suplementação inadequada só do cálcio, em altas doses, né? Hoje nem é muito usada, só do cálcio, não é uma coisa adequada, porque você precisa de outros minerais. Certo. E vitaminas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre, você disse assim, o exercício ajuda no aumento da massa óssea. Isso. Como é que é uma atividade física? A gente tem uma ideia de que a atividade física acaba atuando mais na musculatura. Como que ela atua, então, a atividade física nos ossos? Na verdade, a atividade física, ela aumenta a massa magra, de um modo geral. Certo. O osso é considerado massa magra também, né? Não é só osso, músculo, né? Então, assim, existem vários estudos científicos, isso há muito tempo, de que o exercício físico é importante, inclusive para idosos, fazer uma musculação leve, caminhadas, porque realmente você consegue aumentar a massa óssea. Obviamente que quem vai começar a atividade física e já está passando por um processo de fragilidade, precisa de um acompanhamento mais específico e mais ali, contínuo, Sim, né? contínuo, principalmente se você pegar um idoso que normalmente tem, às vezes, outros problemas de saúde, como uma hipertensão, um problema cardiovascular, às vezes ele precisa ter acompanhamento mesmo. Tá. Agora vamos falar um pouquinho sobre a alimentação, que eu acho que é a sua área mesmo, doutora. A vida inteira você e eu ouvimos que leite é bom para os ossos, que é bom para os dentes, que tem que tomar leite. Isso é verdade ou acabou com os estudos, a gente tem notado, tem se percebido uma ideia diferente? Na verdade o que acontece, essa mentalidade é porque o leite é rico em cálcio, né?
O leite, a fonte animal, na verdade, cada leite é específico para a sua raça, espécie, né? Para a sua espécie. Então, por exemplo, ele é rico em cálcio, só que nós, como nós não precisamos de outros nutrientes para ter a mineralização óssea, para o cálcio fixar no osso, né? Então, só o cálcio não é suficiente, ele tem uma grande quantidade de cálcio, mas esse cálcio não é aproveitado pelo organismo, porque ele não tem os outros nutrientes que a gente precisa. Então, por exemplo, a natureza, ela é sábia, né? Então, se você pegar, a gente chama algo que é sinergia, a gente precisa desses nutrientes numa proporção, né? Porque um compete com o outro no organismo, né? Então, por exemplo, se você pegar uma hortaliça verde escura, que é fonte de cálcio, ela também tem magnésio, ela também tem vitamina K, que ajuda... Que são os minerais e vitaminas que vão ajudar também. E você, com o sol, você produz a vitamina D, que é essencial. Só que hoje a gente não toma mais sol, né? Então, a gente não tem tanto sol, não toma mais sol, ou usa protetor solar, ou evita o sol. Então, nós precisamos suplementar a vitamina D, né? E que a vitamina D é essencial realmente para que o cálcio fixe no osso. Mas você precisa do magnésio, você precisa da vitamina K. Então, o que o leite faz? Ele não tem esses minerais, então ele não é biodisponível. Tá, ele vai suprir uma necessidade, mas ele vai ficar deficiente em outras e pode até gerar prejuízo? Pode gerar prejuízos justamente porque você fica com excessos de cálcio no organismo sem ser absorvido no osso. E porque também o leite, ele é um alimento ácido, que a gente fala, leite e derivados de leite, não é só o leite. Então, ele acidifica o pH do sangue. O pH do sangue tem que ser levemente alcalino, né, entre 7,2 e 7,3. Então, quando o leite acidifica o sangue, o organismo da gente tem um efeito que reequilibra, que chama efeito tampão. Então, ele tem que alcalinizar quando está ácido. Então, ele retira o cálcio, o magnésio do osso para alcalinizar. Por isso que se fala que refrigerante causa osteoporose. Refrigerante é o alimento mais ácido que nós temos. Acidifica o sangue. Que outros tipos de alimento a gente pode, então, incluir nessa listinha? A gente tem o leite, a gente tem o refrigerante, dá para dizer que a carne também acidifica? Sim, o excesso de carne, quem consome muita carne e não tem um equilíbrio, por exemplo, com os alimentos que alcalinizam o sangue, como verduras, frutas, hortaliças, né? Todos os alimentos, na verdade, vegetais, né? Você acaba tendo uma acidificação do pH do sangue. Então vamos falar dos alimentos que são realmente apropriados, que vão nos ajudar a combater, a prevenir e combater a osteoporose. A alimentação mais natural possível, evitar tudo que tenha conservantes, né, corantes. Existe algum grão, castanha, alguma coisa que a gente devia se preocupar um pouquinho mais? Sim, sim. Por exemplo, as leguminosas, que são feijões, etc., eles são ricos também fontes de magnésio, né? E também tem uma quantidade de cálcio. As hortaliças verde escuras são essenciais, na alimentação, assim como também todos, né, as hortaliças. Você tem que ter, o que eu falo, quanto mais colorido o teu prato, né, e sempre variar. É claro, eu não vou ter tudo na minha casa, mas, por exemplo, você pode variar. Essa semana eu tenho 3, 4 tipos, na semana seguinte eu mudo, né, o tipo de vegetal que eu vou estar consumindo, variar frutas, comer 4 porções de frutas ao dia, né? Então isso tudo é importante. A água de coco é um alimento maravilhoso, que também alcaliniza pode ser consumido todos os dias. Pode ser consumido todos os dias, né? Agora eu queria saber um pouquinho assim, a nutrição funcional, como é que ela atua nessa questão da osteoporose? Bom, a nutrição funcional, ela trabalha na causa que gera os desequilíbrios, dos desequilíbrios do organismo, que geram as doenças, né? Então, por exemplo, o que a pessoa, às vezes, ela nem procura a nutricionista porque tem osteoporose, né? Ele procura por outros motivos. Certo. Mas, às vezes, tem osteoporose. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que reequilibrar a alimentação, né? E ver se o médico, se já tem um médico que já está prescrevendo, normalmente o médico já prescreve uma vitamina D, senão a gente, né, prescreve uma vitamina D, suplementação se necessário, né? Então, tem todo uma questão de reeducação de hábito alimentar, orientar a pessoa a fazer uma atividade física, né? Normalmente a gente procura, eu tenho algum problema, então procura um profissional, vai fazer um pilates, vai fazer alguma atividade mais direcionada por perfil, porque às vezes a pessoa também não gosta de atividade, então tem que procurar uma que seja no perfil dela, para ela fazer, nem que seja uma caminhada. Certo. Né? Então, assim, a nutrição funcional, ela vai na causa. A causa é realmente você reequilibrar o teu organismo, né? Então, não é só
a osteoporose, mas nós vamos levantar todos os sinais e sintomas. A consulta leva 1h30, né? E eu trabalho também com o exame de biorressonância magnética quântica, que também ali me dá uma leitura no final de todos os minerais, vitaminas, tudo que está faltando, como que está o organismo. E a gente trata tudo ao mesmo tempo, não é só uma questão, né? Agora, hoje em dia, a gente percebe que todas as farmácias e casas de produtos naturais trabalham com academias também, né, com suplementação. E o que eu percebo é que muitas pessoas acabam fazendo uso liberado, assim, indiscriminado dessa suplementação. No caso da osteoporose, a gente vai ter prejuízo. Você dá uma pincelada nesse assunto. Como que a gente pode fazer uma suplementação, então, segura, adequada? O que a gente precisa procurar nesses encapsulados? Na verdade, o correto é não fazer nenhuma suplementação sem a orientação de um profissional. Certo. Né? Por quê? Porque os suplementos prontos, né, você precisa saber primeiro, para você suplementar, alguns minerais, que nem eu falei, tem que ter uma sinergia, um compete com o outro. Então, você tem que ter uma proporção, né, adequada dentro do suplemento. O segundo, você tem que saber qual é a forma ativa daquele mineral. Então, por exemplo, se você usar um mineral que tem uma forma ativa que não vai ser tão aproveitado pelo organismo e usar uma forma quelada, por exemplo, ou malato, mala de ferro, ou de cálcio, cálcio quelato, ou ferro quelato, ele vai absorver melhor no organismo sem causar transtornos gastrointestinais. Então, precisa conhecer realmente o suplemento ou então manipular. É isso que eu estou assim, percebendo, que não adianta você ler lá o rótulo da embalagem e pensar, olha, eu estou precisando de mais cálcio, o doutor falou que meus ossos estão começando a ficar fracos. Não, você precisa conhecer o tipo de cálcio, o tipo de mineral que está lá, porque a absorção vai ser... E a quantidade também e o que você vai consumir, né? Tá. Porque não é só o cálcio, né? Tá. Como que a gente pode, então, saber que a gente está fazendo um tratamento seguro e, de repente, fazer em casa, o que dá para fazer seguramente em casa, que não vai atrapalhar o processo todo? Então, eu diria assim, se você já melhorar a sua alimentação, tirar, por exemplo, evitar tudo que é industrializado, açúcar é uma coisa também que acidifica o sangue, açúcar, excesso de carboidratos, principalmente refinados, né? Tudo que é muito refinado, o açúcar. Muito processado. Muito processado, muito industrializado, evitar excesso de carnes, tentar tirar o leite e os derivados da sua vida, né? Pelo menos evitá-los, né? E consumir mais frutas, verduras, então você já está tendo uma prevenção de não só da osteoporose, mas de várias doenças, né? Você está reequilibrando o seu organismo, né? Quer dizer, olha, gente, tem muita gente que acaba escrevendo pra gente, dizendo, olha, eu tô com esse problema, no caso da osteoporose, olha, o médico me deu, eu tô precisando fazer essa mudança no meu estilo de vida, que será que eu deixei de comer, por que será que minha alimentação está deficiente? O que a doutora Luciana disse aqui pra gente, que na verdade, muitas vezes foi o excesso do consumo que pode estar causando o problema. Isso dá pra gente refletir em outras áreas também, doutora? Sim, em outras áreas também. Outros problemas também? Outros problemas, porque na verdade qualquer doença é um desequilíbrio do organismo, né? Então, normalmente o que você coloca para dentro, que é a sua alimentação, ela é 70% da causa desse desequilíbrio, né? Depois tem o resto, atividade física, a mente, o estresse, né? Tem todos os outros fatores, né? Mais uma vez, então, a gente agradece a sua participação, doutora, e foram muito esclarecedoras as suas informações, viu? Olha só, e você que precisa de mudança, você que entendeu que precisa alterar algumas coisas na sua vida, não se desespere, procure uma ajuda profissional, porque você percebeu que até um nutricionista, que não é nem a primeira opção que a gente pensa quando o assunto é osteoporose, pode te ajudar a fazer mudanças que vão, assim, de encontro às suas necessidades. Então, se anime e busque ajuda. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, você confere aqui receita de salgadinho de festa. Não sai daí não, é daqui a pouquinho.